dia, graça e paz, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de Josué, capítulo 4, capítulo 6. E agora, quando eles vão atravessar o Jordão e as águas do Jordão vão se deter em cima e o rio vai ficar seco onde eles forem passar. E ali ele pega 12 homens, um de cada tribo, e manda pegar pedras e levar essas pedras com eles para dentro do alojamento. É interessante que a palavra pedra, rocha, cabeça, né, está em Atos capítulo 4, verso 11, e 1 Pedro 2,4, é líder, chefe, sustentáculo. O que Josué está falando é que as tribos serão sustentáculo, serão amparo, que aqueles cabeças serão os que sustentarão as suas tribos com ensinamento, né, com a lei do Senhor. E eles vão levar essas pedras consigo para tipificar a rocha. Ou seja, o projeto de Deus com a humanidade sempre foi filhos à imagem de Cristo, rochinhas. Nós temos que amparar, cuidar das pessoas, né? A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é essa: amparar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo manter-se incontaminado do mundo. Em Hebreus 12:12 fala: restabelecei os joelhos trôpegos, as mãos vacilantes, e fazeis caminho reto, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, carregar uma pedra significa Deus está te falando: seja cabeça, seja sustentáculo. O projeto das tribos da nação de Israel é ser uma nação sacerdotal santa, interceder, implantar a lei de Deus em todas as nações da terra. Então isso tipifica isso. Antes do Jordão, eles foram preparados, né? Deus deu a lei, Deus tratou com eles, e agora que eles cruzassem o Jordão, entendeu o seu chamado, o seu papel. Em Mateus 16, Jesus diz: tu és Pedro, para Pedro. A palavra Pedro, Petros, pedra pequena, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre cabeças, né? Não é essa pedra Pedro. Jesus é a pedra fundamental. Agora nós somos pedrinhas, somos cabecinhas, somos embaixadores, somos representantes. Quando você lê 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: e vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Então o nosso chamado sempre foi servir, o nosso chamado sempre foi ser bênção. E é essa mensagem que ali Josué, Deus fala para Josué quando ele manda pegar cada uma pedra e levar para dentro do acampamento, ou seja, de cada tribo, essa mensagem: vocês foram levantados para implantar a minha lei, vocês foram levantados para serem meus sacerdócios santos. Leia Êxodo 19:5 para você ter o entendimento. E aquelas pedras, quando os filhos perguntassem por quê, eles falariam que aquela pedra é um memorial, né, de quando eles passaram o Jordão, Deus cortou o Jordão no meio. Lembra o episódio do Mar Vermelho? Eles eram uma nação escrava, e depois do Mar Vermelho, uma nação liberta, mas ainda não era livre. Agora, nessa segunda etapa, né, eles saem, né, da terra de Moabe, né, que agora era a terra de Ruben, de Gad, meia tribo de Manassés, e eles entram na terra prometida, uma nova caminhada, uma nova história, de novo, né, do qual as pedras para lembrar. E a pedra lembra o chamado de ser cabeça. Então, quando os filhos perguntassem que pedras são essas, era para contar o milagre do Jordão. E eu creio que não era só o milagre do Jordão que eles teriam para contar, mas os 40 anos no deserto, que Deus sustentou, que a roupa não envelheceu, sobre a nuvem, sobre a coluna de fogo, e tudo aquilo, os inimigos que Deus entregou na mão deles. Tudo isso deveria ser contado e relembrado. A arca do Senhor, no meio do Jordão, né, ela travava as águas do Jordão para que não corresse, né? E tendo acabado de pegar as pedras, um de cada tribo, então passou o povo, né,
pelo Jordão. Agora passava todo aquele povo cruzando, saindo daquela peregrinação, entrando na terra que mana leite e mel, como Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Naquele dia, a Bíblia diz, Deus engrandeceu Josué no meio dos filhos de Israel. E respeitaram a ele, assim como respeitaram a Moisés, porque Deus tinha fazido de Josué um grande homem. Lembrando que ele era da turma dos que entraram, porque ele creu, né? Daqueles de 20 anos para cima, quando o episódio que o povo murmura, o episódio de 38 anos atrás, somente Josué e Caleb daquela turma. Então Josué era um deles e Deus engrandeceu Josué no meio do povo. E assim que eles terminaram de cruzar o Jordão, os sacerdotes caminharam e foram até a outra margem do rio com a arca do Senhor. E depois que eles colocaram as plantas dos pés do outro lado do rio com a arca do Senhor, as águas do Jordão voltaram a correr normalmente, como se nada tivesse acontecido. Também, antes do rio cortar, fizeram uma coluna de 12 pedras, como memorial, né? Para que todos soubessem que Deus fez partir o Jordão no meio e passar os filhos de Israel a seco. Era para contar para os seus filhos, para que todos os povos da terra soubessem, né, o que Deus fez com eles, né, quando partiu o Jordão, para que eles pudessem passar a pé seco. E agora Deus manda reatar a aliança da circuncisão. A aliança que ele fez com Abraão, porque todo aquele que não fosse circuncidado seria extirpado do meio do povo. Ele manda fazer faca de pederneira, porque aqueles que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. E agora Deus fala com ele, né? Circuncida os que não estão circuncidados, dos que nasceram durante a peregrinação do deserto. Isso devia ter homem, podia ter homem até de 40 anos, né? Caso ele tenha nascido imediatamente. E os que tinham de 20 anos para baixo, pessoas de 60 anos, de 30, de 20, crianças, e todos os homens deveriam ser circuncidados, como está escrito em Gênesis 17, é um sinal da aliança que Deus tem com aquele povo. Justamente no lugar onde sai a semente, era para formar um anel, como se fosse uma aliança, para provar que da descendência daquele povo, da semente deles, viria o Messias, o Salvador, o Cristo, aquele que nasceria de uma forma sobrenatural de Maria e salvaria o mundo dos pecados dele. Então é uma lembrança da aliança dele com Abraão e com toda a descendência de Israel. E depois da circuncisão, Deus fala, hoje eu tirei de vocês o opróbrio do Egito. Alguém só é liberto do Egito, do mundo da servidão, quando tem uma aliança com Deus. Não tem como ser salvo se não nascer de novo, se não circuncidar o coração. Paulo fala, circuncidai o vosso coração, abrir o coração, nascer de novo, entregar a vida para Jesus. O Egito é o mundo hoje, é as coisas do mundo. E muitos hoje dizem que saíram do mundo, mas na realidade amam o mundo. Amam o alho, a cebola do Egito, as luxúrias, a bebida, o dinheiro. Igual aquele povo no deserto, a história de Israel, ele é uma repetição para a gente aprender a não amar o mundo. Só foram livres do opróbrio, ou da escravidão, ou do sofrimento, quando circuncidaram o coração. Quando circuncidaram, né, fizeram o ritual da circuncisão. E nós só seremos livres das angústias, das tribulações, da falta de paz, quando sairmos, através de uma aliança com Deus de Israel, do mundo, das coisas do mundo, dos amores do mundo, dos prazeres do mundo, prazeres momentâneos, esses que destroem da bebida, do cigarro, do vício. Para isso é necessário um novo nascimento. Para isso é necessário atravessar o Jordão. Para isso é necessário circuncidar o coração. Então que nessa manhã você faça isso. Faça uma aliança com Deus.
Leia Lucas 22, na ceia, quando ele levanta o cálice, fala: esse é o cálice da nova aliança. Uma aliança escrita em Josué, em Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34, leia lá, do qual ele perdoará os seus pecados, não se lembrará mais e vai guiar a sua vida. Romanos 8, 14. E agora eles vão celebrar a primeira Páscoa na terra prometida. Lembrando que a palavra Páscoa significa passagem. Então, eles estando nas campinas do Jordão, celebraram ali a primeira Páscoa ao Senhor, relembrando aquela praga, a última, do qual Deus passou e feriu os primogênitos e todos os deuses do Egito. Leia Êxodo capítulo 12, verso 12. E no dia imediato em que eles comeram do fruto da terra, cessou o maná. O maná agora não iria cair mais, porque eles entraram, tomaram posse da terra que mana leite e mel. Aliás, iriam tomar posse aos poucos, iriam guerrear, porque o general ia dar estratégia. Jesus, usando Josué, e na frente deles, entregaria na mão deles os inimigos. E a partir do primeiro dia em que eles comeram, o maná cessou. Estando Josué de pé, olhou e apareceu diante dele um homem trazendo uma espada nua na mão. E ele pergunta: você é deles ou é dos nossos? Ele fala: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terreno santo. Olha só, esse é Jesus, o general. O general está na frente deles. Leia 1 Coríntios 10, verso 3. Quem vai na nossa frente, quem prometeu entregar na mão deles os inimigos, é Deus. E Deus tem um general. Tem uma música que diz: o nosso general é Cristo. E você deve estar sensível ao ouvir as ordens do seu general. Porque a sua luta não são contra inimigos de carne e sangue. Deus quer salvar tu e a tua casa. Então, de cara, no começo, Josué já vê o general. Imediatamente, Josué prostra com o rosto em terra e diz o que o Senhor diz ao seu servo. Jericó estava fortemente sitiada, mas Deus falou que entregaria na mão dele tudo, né? E que era para ele passar o fio da espada, tudo, não deixar nada de pé naquela cidade. Somente os objetos de prata, de ouro e de bronze era para trazer para o tesouro do Senhor. Quem não morreria naquele lugar era só Raabe, a prostituta, e a sua família, e aqueles que estivessem dentro da sua casa com ela. O cordão escarlate ia marcar o lugar. E Deus dá estratégia. Todos os dias a arca rodeava os sacerdotes carregando a arca, tocando a trombeta e carregando a arca, rodeavam a cidade. No primeiro dia fizeram isso a primeira vez, no segundo dia fizeram a segunda vez, no terceiro a terceira, até a sétima vez. E na sétima vez, Josué fala que quando fosse a sétima vez, era para o povo gritar com grande grito, porque as muralhas cairiam e Deus entregaria aquela cidade na mão deles. Não era para pegar nada daquele lugar, exceto o ouro, a prata e o bronze, e não ter misericórdia de nada, destruir, queimar, e ainda lança uma maldição em quem fosse reconstruir aquela cidade, teria a morte do seu primogênito. É interessante porque se você for em Jericó, o lugar original da cidade nunca mais foi construído nada. Está lá aquele pedaço no meio da cidade chamada Jericó hoje. Tem um espaço onde era Jericó da época de Josué, com ruínas das muralhas, evidências arqueológicas da existência dessa Jericó que foi destruída por Deus, a Jericó que Deus entregou na mão deles. A cidade foi entregue nas suas mãos e Josué fez aqueles homens, que juraram buscar a prostituta, sua família, como eles prometeram, e conservou com vida essa mulher. É interessante que essa mulher, ela vai estar na genealogia de Jesus. Ela vai casar com um homem de Judá e vai ter filhos, e dali vem a descendência de Jesus. Essa mulher, quando ela fala, protege os espias e reconhece a grandiosidade do Deus de Israel, ela vai deixar de ser prostituta e passa agora a ser
do povo de Israel. Assim foi na nossa vida, em Romanos 11, 16 a 18, do qual nós somos enxertados na oliveira. E somos também Israel, povo de Deus. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.